Olá pessoal, tudo bem? Hoje falaremos sobre o efeito backlash, um assunto que tem entrado cada vez mais nas pautas do direito constitucional brasileiro. Você sabe o que é o efeito backlash? Já ouviu falar? Esse tema está começando a aparecer em concursos públicos e é uma tendência para exame de ordem, então atenção! E além disso, já é uma realidade entre nós, por isso temos que entender, temos que conhecer o efeito backlash. Antes de explicar, eu peço uma gentileza. Se você não é inscrita, não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, ajude o canal a crescer. O canal que está só começando, mas que leva para você 3 vídeos de direito constitucional toda semana. Bom, de forma muito direta e objetiva, o efeito backlash representa uma reação social a uma decisão do Poder Judiciário a respeito de temas sensíveis. Quer dizer, acontece o efeito backlash quando o Poder Judiciário, especialmente no Brasil, Supremo Tribunal Federal, dá uma decisão e ela gera uma reação na sociedade. Reação que, inclusive, não raras vezes acaba superando a própria decisão do Supremo Tribunal Federal. Esse efeito backlash hoje em dia é muito importante mesmo, porque vivemos numa era de comunicação ágil, temos redes sociais, estamos todas e todos conectados e por isso temos sim condições de mudar a realidade a partir da palma da nossa mão. Mas o efeito backlash ele começou a aparecer no direito num contexto em que as redes sociais ainda não existiam. A gente pode, para entender a evolução do efeito backlash, analisar o precedente Plessy versus Ferguson de 1896. Como você nota pelo nome, esse precedente não faz parte do direito constitucional brasileiro. Ele originou-se nos Estados Unidos. Na ocasião, a Suprema Corte Americana, ao decidir este caso, firmou a tese dos iguais mas separados. Essa tese até hoje rende críticas e em certa medida mancha a história da Suprema Corte Americana. O que aconteceu? Na ocasião, alguns estados americanos adotavam leis de segregação racial e impunham locais públicos destinados para brancos e locais públicos destinados para negros. Havia lá num determinado estado, inclusive, um sistema de transporte público segregado. Havia trens para brancos e trens para negros. E aí, um jovem chamado Homer Plessy, num determinado dia, entrou no vagão destinado a pessoas brancas, sentou-se e seguiu sua viagem. Só que isso, na ocasião, era crime, ele foi denunciado criminalmente, ele chegou a ser preso. E aí, na sua defesa, ele argumentou que a Constituição americana, especialmente por uma disposição decorrente da 14ª emenda, afirmava o direito de igualdade e que por isso ele tinha o direito sim de sentar num vagão destinado a pessoas brancas, já que à luz da Constituição americana todas as pessoas eram iguais. Só que a Suprema Corte Americana, numa decisão que envergonha até hoje, adotou a teoria dos iguais mas separados. A Suprema Corte Americana falou o seguinte: sim, todos são iguais, mas brancos são iguais aqui e negros são iguais ali. Trata-se de uma política pública estatal sobre a qual o Poder Judiciário não tem controle. E com base nisso, levou adiante inclusive a condenação do Homer Plessy e firmou na jurisprudência americana essa tese, a tese dos iguais mas separados. Com base nessa teoria, tornaram-se normais políticas públicas de segregação racial em logradouros públicos. Passaram a ser normais bebedouros para brancos e bebedouros para negros. Passaram a se tornar normais escolas para negros e escolas para brancos. Essa tese vai durar por muito tempo nos Estados Unidos. Ela só vai ser revertida em 1954 pela Suprema Corte Americana no julgamento do caso Brown versus Board of Education. Na verdade, aqui nós temos 5 casos julgados pela Suprema Corte Americana, todos com um ponto comum. Havia pessoas negras reivindicando vagas em escolas destinadas a pessoas brancas. Um caso muito emblemático foi o de uma criança negra que mudou-se para um bairro tradicionalmente ocupado por pessoas brancas e ela reivindicou
a vaga na escola pública do bairro, que era uma escola pública destinada para pessoas brancas. Acontece que proibiram a matrícula da criança e os pais foram ao Poder Judiciário e conseguiram na Suprema Corte Americana reverter essa decisão. E, inclusive, naquela ocasião, a Suprema Corte Americana acabou se valendo de estudos científicos muito interessantes que apontaram para uma queda na autoestima das crianças negras. É muito comum quando você pesquisar na internet a doutrina dos iguais mais separados, encontrar esta foto. Fizeram alguns experimentos, colocaram diante de crianças negras bonecas brancas e bonecas negras, e a maior parte das crianças negras sempre escolhia a boneca branca, o que revelava um certo sentimento de inferioridade. Com base nessa realidade triste, a Suprema Corte Americana reverteu a doutrina dos iguais mais separados e acabou firmando o direito de educação para todos os brancos e negros de forma igual e acabando também com todas as políticas públicas que segregavam brancos e negros. Esta decisão foi dada pelo chefe de justiça Warren, que acabou determinando o fim dessa política. Mas, Antônio, o que isso tem a ver com o efeito backlash? Bom, na ocasião, essa decisão foi amplamente criticada pela sociedade norte-americana, que ainda carregava dentro de si a noção dos iguais mais separados. E, inclusive, chegaram a pedir o impeachment do presidente da Suprema Corte Americana, que era o chefe de justiça Warren. Então, aqui a gente tem um típico exemplo de efeito backlash, que é uma reação social a uma decisão dada pelo Poder Judiciário, especialmente uma decisão dada por uma Suprema Corte. Lá na ocasião, acabaram não tirando o chefe de justiça Warren, mas o movimento consolidou esta reação, a reação social às decisões de uma Suprema Corte. Esta realidade, efeito backlash, pode ser vista no direito constitucional brasileiro. Temos exemplos, sim, fortes de efeito backlash no direito brasileiro. É verdade que alguns autores até dizem que isso não é bem o efeito backlash, porque não se tratou necessariamente de uma comoção social, mas sim de uma reação legislativa. Mas ainda assim, partindo do pressuposto de que os parlamentares lá estão por força de uma opinião, de uma opção social, dá sim para considerar isso aqui como efeito backlash. A Constituição fala no artigo 225, na parte destinada a meio ambiente, que não é possível submissão de animais à crueldade. Então você percebe nesse dispositivo que cabe ao poder público proibir que animais sejam submetidos à crueldade. Com base nesse dispositivo, o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal acabou declarando a inconstitucionalidade da farra do boi, que é uma manifestação cultural. Essa farra do boi foi anulada no recurso extraordinário 153351 e até aí ninguém reagiu muito fortemente. Mais tarde, o Supremo Tribunal Federal também acabou declarando inconstitucional a rinha de galo, que é aquela prática de colocar dois galos no espaço, fazerem as pessoas apostas sobre qual galo vai vencer e botar os dois galos para brigar até a morte. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dessa prática na ação direta de inconstitucionalidade 1856. Até aí também não houve uma grande comoção social. Acho que todo mundo conseguiu entender que, de fato, a rinha de galo não era uma manifestação cultural também muito relevante, né? Só que aí o Supremo Tribunal Federal acabou declarando a inconstitucionalidade da vaquejada. Vaquejada, que é uma manifestação cultural muito presente em estados do Nordeste, especialmente no Ceará. Lá na ocasião havia uma lei cearense autorizando a vaquejada e inclusive já elevando a vaquejada ao
patamar de manifestação cultural. O Supremo Tribunal Federal, a pretexto de enxergar crueldade naquela prática, anulou a prática. E, em certa medida, quando você olha a vaquejada e vê ali as pessoas com os cavalos correndo atrás do boi, laçando boi, jogando boi no chão, você pode até enxergar uma certa crueldade naquilo. Só que essa declaração de inconstitucionalidade feita pelo Supremo Tribunal Federal despertou uma comoção social um pouco mais intensa. E essa comoção social acabou pressionando o Congresso Nacional, que mudou a Constituição. 6 meses depois dessa decisão, aprovaram uma emenda à Constituição para inserir no artigo 225, parágrafo 7º, que diz: para fins do disposto na parte final do inciso 7 do parágrafo 1º deste artigo, que é justamente aquela parte que fala de proibição de submissão de animais à crueldade, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o artigo 215, parágrafo 1º desta Constituição, registradas como base de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Então, houve uma manifestação social, sim, que acabou pressionando o Congresso Nacional, que reagiu à decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, dá sim para enxergar efeito backlash nesta ação, nesta reação, na aprovação da emenda constitucional, que acabou alterando todo o esquema da vaquejada. Veja, a vaquejada nasceu, ou melhor dizendo, foi confirmada como prática legítima por uma lei, anularam a lei e mudaram daí a Constituição para esvaziar a decisão do Supremo Tribunal Federal. E para não deixar nenhuma dúvida a respeito da vaquejada enquanto bem de natureza imaterial, enquanto manifestação cultural, em 2019 alteraram a Lei 13.364, dizendo que esta lei reconhece o rodeio, a vaquejada e o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestações culturais nacionais. Eleva essas atividades à condição de bens de natureza imaterial, integrantes do patrimônio cultural brasileiro, e dispõe sobre as modalidades esportivas equestres tradicionais e sobre a proteção ao bem-estar animal. Então, quer dizer, aquela decisão do Supremo Tribunal Federal que declarava inconstitucional a vaquejada foi simplesmente esvaziada por uma reação. É verdade que daí esta opção acabou também despertando uma outra reação. Pessoas defensoras dos direitos dos animais criticam fortemente toda essa construção que a gente trabalhou nessa aula. E assim funciona o direito. Há um jogo de estica e puxa, onde as pessoas vão pressionando para fazerem valer os seus determinados pontos de vista. De qualquer forma, esse é o efeito backlash. A gente tem aqui um exemplo, então, de uma reação social a uma decisão da Suprema Corte, ou, de forma geral, a uma decisão do Poder Judiciário. Mais uma vez, em épocas de redes sociais, onde estamos todas e todos conectados, esse efeito backlash tende a aparecer cada vez mais. Dá-se uma decisão e a sociedade acaba fazendo aí o papel de fiscal dela, o que, de um certo ponto de vista, é muito legítimo, é muito válido. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, peço uma gentileza, deixem aí o seu like, me ajudem a continuar levando para vocês vídeos de direito constitucional toda semana. Muito obrigado, até o próximo vídeo de Direito Constitucional.